Pontes, né? Irmão Iranildo, Elisionete, estão todos aí assistindo. Também o nosso irmão Paulo, Deus abençoe, Paulo, Zoraima, todos vocês. Que Deus possa verdadeiramente estar agraciando a sua vida. Nós estaremos meditando agora na palavra de Deus. Se você tem a sua Bíblia na sua casa, abra ela em Apocalipse. A gente tem meditado neste livro. Um dia desse nós meditamos no capítulo 1, versículo 1 ao 3. Ontem nós meditamos no versículo 4 ao 8. E hoje nós vamos meditar aqui numa visão, onde João está tendo do Jesus glorificado. É o versículo 9 até o versículo de número 20. Eu não vou fazer toda a leitura para vocês, mas me acompanhem em alguns versículos. Apocalipse, capítulo de número 1, o versículo de número 9 em diante diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que veio escreve em livros e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro. No meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Amém, queridos. Este livro, meus irmãos, o livro de Apocalipse, na verdade, é o que nós conhecemos como o livro da revelação. Se você observar na sua Bíblia, você vai perceber que o versículo 1, ele começa com essa palavra, revelação de Jesus Cristo. Na verdade, a gente percebe que João estava ali na ilha de Patmos, ele foi assunto ao céu, ele foi arrebatado em espírito. E agora, Jesus Cristo está dando a revelação de todo o Apocalipse. Eu falei aqui que o livro de Apocalipse, na verdade, é um livro de linguagem figurada, livro apocalíptico. Os números têm um verdadeiro sentido neste livro. O número 1, ele tem um significado, o número 2, o 3, o 7, o 10, todos eles significam alguma coisa neste livro. E vários textos da Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, existem porções, existem capítulos, textos apocalípticos, que João está recebendo aqui das mãos de Jesus, para que ele venha registrar. Na verdade, não é nada que ele não conheça. João já tinha um certo conhecimento da literatura apocalíptica, como, por exemplo, o livro de Daniel, que está no Antigo Testamento. João já lia o livro de Daniel e ele tinha uma consciência do que era partes apocalípticas. Agora, Jesus, quando arrebata João, a primeira coisa que eu quero lhe chamar a atenção aqui é o que nós lemos quando ele diz que se encontrou na ilha de Patmos. João estava sendo perseguido junto com seus discípulos, queridos. Perseguido por quem? Pelos imperadores da época, que não queriam aceitar que eles falassem no nome de Jesus Cristo. João se encontrou preso na ilha de Patmos. E eu quero lhe chamar a atenção aqui nessa introdução, antes que a gente comece a pregar, para uma coisa que tem acontecido principalmente na nação brasileira. É tantos líderes que muitas das vezes fazem coisas erradas e eles muitas das vezes são presos, a polícia muitas das vezes vão buscar, alguns por charlatanismo, outros porque estão fazendo algum tipo de falcatrua, outros porque estão com estelionatário. Então são várias coisas. E começo a citar que assim os apóstolos também foram perseguidos e foram presos. Assim José do Egito também foi preso. E outros homens de Deus que foram presos. Eles foram presos, queridos, mas não foram presos por nenhuma safadeza, não. Eles foram presos
mas não é porque eles estavam roubando, não é porque eles estavam brincando com mulher alheia, não é porque eles, na verdade, estavam com estelionatário, não é nenhum desse tipo de crime, jamais. Eles foram presos, como diz João aqui em Apocalipse, no capítulo de número 1, e o versículo de número 9 em diante. Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Olha, irmãos, como quem é crente, verdadeiro, verídico, tem tribulação. Em Jesus, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, o próprio Cristo, quando ele foi perseguido por outros religiosos, eles foram perseguidos, todos eles, querido, é porque testemunhavam de Cristo. É porque, na verdade, eles pregavam a palavra e a veracidade das Escrituras Sagradas. Eles não estavam sendo presos por algum tipo de crime que eles estavam cometendo, jamais. Mas estavam sendo presos porque pregavam a palavra que salva, que liberta e que leva para o céu. Então, só para chamar a nossa atenção aqui, para a gente iniciar. Agora, querido, uma coisa que me chama a atenção é que João ele está tendo uma visão. E nessa visão, ele ali no céu, a Bíblia diz, primeiramente, no versículo de número 10, quando ele está tendo a visão do próprio Cristo, ele diz que olha uma pessoa onde os seus cabelos eram brancos como a neve, os seus olhos como chama de fogo. Ele diz assim, ó, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes. Voltei-me para ver quem falava comigo, e velado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante como filho do homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Observe a visão que João está tendo. Como é interessante os detalhes. Na visão, queridos, na verdade, sabe o que está acontecendo? Ele está ali naquela visão e a primeira coisa que ele está vendo, quando ele olha uma voz por detrás dele, são 7 candeeiros. A pergunta é, o que são os candeeiros da Bíblia? O que são esses candelabros que alguém chama na Escritura? Ele mesmo vai responder aqui nesse texto que são as 7 igrejas que existiam ali na Ásia Menor. É claro que ali não só existia 7 igrejas. É porque o número 7 no livro de Apocalipse significa plenitude, perfeição. É porque esta palavra Jesus sabia que ela ia servir para aquelas 7 igrejas daquela época, mas também serviria para toda a igreja do nosso Senhor, de todas as épocas. Agora, irmãos, o que me chama a atenção é que João está em uma visão, e ele diz que quando ele olha para trás, olha os candeeiros, ele olha um homem no meio dos candeeiros. Em outras palavras, o que ele quer dizer aqui é que Jesus Cristo está no meio da igreja. Queridos, pode ver que no capítulo 2 e no capítulo 3 do livro de Apocalipse, a Bíblia diz que Jesus vai começar a falar para a igreja, eu conheço as tuas obras. Observe que Jesus, na verdade, está no meio da igreja. Ele está no centro da igreja. E ele vai dizer para todas essas igrejas, eu conheço as tuas obras. Eu conheço a tua perseverança, eu conheço a tua fraqueza. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo, eu conheço as tuas atitudes. Queridos, isso me faz lembrar de algumas igrejas do Novo Testamento, quando agora vai surgir, quando o apóstolo Paulo se torna um missionário, e uma das igrejas que vem na minha mente é a igreja de Corinto. O que dizer da igreja de Corinto? Era uma igreja cheia de problemas, queridos, uma igreja problemática. Era uma igreja que tinha muita divisão no meio dela. Uns começavam a exaltar a
figura de um homem. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Aí os outros acordaram tão divididos que o outro dizia, eu não sou de ninguém, eu sou de Cristo. Entendeu? E alguns especialistas, estudiosos, dizem que o pior grupo que tinha eram os que diziam que era de Cristo. Agora, irmãos, chamando a atenção aqui para a aplicação para as nossas vidas. O que dizer para os dias de hoje? São tantas pessoas, queridos, que começam a enaltecer, às vezes, a figura do pastor, às vezes a figura de um papa, às vezes a figura de um padre, achando que o ser humano é poderoso, é cheio da unção, está totalmente errado. Na verdade, quem é poderoso, quem tem todo o poder, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Ele, o sumo pastor, o supremo pastor. Mas na igreja de Corinto estava acontecendo mais ou menos o que acontece no dia de hoje. Pessoas que muitas das vezes não sabem se comportar e às vezes têm atitude concernente à figura de um líder espiritual. Por que Deus levanta pastores? Para quê? Para apacentar o rebanho do Senhor. Está em Atos 20. Atos 20, o versículo de número 28, diz lá que Deus separou o bispo para pastorear. Bispo ali, presbítero, são pastores. Para pastorear o rebanho que é de Deus. E os pastores devem pastorear como? Alimentando com a Escritura, ensinando com a palavra de Deus, da forma correta, como deve ser, porque o alimento espiritual do crente é qual? É a Escritura, é ela que traz na alma do ser humano, sabe o que? Um vigor espiritual. Agora, aquele homem que está morto, ele passa a reviver para o Todo-Poderoso. Então, irmãos, outra igreja que me vem na mente, observe que João aqui está ali uma visão. E ele diz que no meio dos 7 candelabros, ou candeeiros, quem está é Jesus Cristo. Ou seja, Jesus está no meio da igreja. E ele conhece cada um. E uma outra igreja que vem na minha mente é a igreja de Filipenses. A igreja de Filipenses, queridos, a Bíblia diz que era uma igreja que estava sofrendo por ansiedade. Pense numa igreja de um povo que estava ansioso. Era a igreja de Filipenses. A Bíblia diz que quando Paulo ele observa aqueles irmãos, estavam tudo ansiosos, no capítulo 4, da carta de Efésios, no versículo de número 6, ele vai dar ali umas orientações para os irmãos. Os irmãos muito ansiosos, Paulo vai dizer no capítulo de número 2 e do versículo 5 em diante, meus irmãos, nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação querer ser igual a Deus. Ele, sendo Deus, ele se tornou homem, ele se tornou servo, mas foi exaltado, aonde a Bíblia diz que toda língua e todo joelho se dobrará diante dele, dizendo, só Jesus é o Senhor. E o que dizer nos dias de hoje, irmãos? As pessoas estão em casa, vamos trazer para o dia de hoje. A gente sabe que estamos passando uma crise. O coronavírus está aí, que é um vírus, é um inimigo invisível. As pessoas eu vejo na internet colocando e dizendo, meu Deus, eu não aguento mais esta quarentena, eu não posso ficar mais em casa. Irmão, você está com a sua mulher, com a sua princesa, você ainda está achando ruim, você está com a sua família. A gente sabe que a gente não tem que ficar só em casa. É necessário realmente, se possível, sair para arrumar o pão de cada dia. Mas, queridos, eu estou querendo trazer aqui para o contexto de pessoas que eu vi, até crentes. Sangue de Maria não tem poder, meus irmãos. Até crente está olhando e está dizendo, eu não aguento mais, que ansiedade. E Jesus, ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, ele olhando por discípulos, tudo ansioso, ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem por aquilo que, a vez de comer, a vez de vestir. Aí ele vai finalizar aquele texto e ainda diz assim, ó, antes de finalizar, não andeis inquieto por coisa alguma. E ele diz, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas
serão acrescentadas, meu amado e minha amada. Você que me ouve nessa oportunidade, tire este tempo para refletir sobre a sua vida espiritual. Quem sabe não é o momento de você reunir a sua família, a sua esposa, os seus filhos, para conversar aquilo que você nunca teve coragem de conversar, fazer um culto doméstico. Quem sabe não é o momento, a oportunidade que Deus está te dando para te reunir, começar a ler a palavra de Deus junto com os teus filhos. Queridos, a crise está instalada no nosso país e no mundo, mas a gente tem que tomar isso não só como uma coisa ruim, não. Tem coisa boa no meio desse negócio. A gente tem que pegar essas oportunidades e fazer delas, sabe? Ou então olhar para elas com qualidades boas e olhar para esta oportunidade e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, meus irmãos. Então, queridos, a igreja de Filipenses era uma igreja que estava ansiosa. E João, aqui em Apocalipse, nesta revelação de Deus, ele está dizendo, ele está olhando para Jesus Cristo e ele disse que está no meio dos candelabros, ou seja, ele está no meio da igreja. Paulo, falando para a igreja de Filipenses, ele vai dizer assim, ó: tudo posso naquele que me fortalece. Agora, irmãos, é uma coisa tão infâmia que acontece nos dias de hoje, porque as pessoas pegam o texto da Escritura e elas fazem desse texto aquilo que vem satisfazer o seu ego. Tudo posso naquilo que me fortalece. Aí eu posso ter tantas casas que eu quiser, eu posso ter tantos bens que eu quiser, eu posso granjear várias riquezas. Queridos, leia o contexto. O tudo posso naquilo que me fortalece. O apóstolo Paulo vai dizer que eu aprendi a viver na abundância, na escassez, em outras palavras, em ter ou não ter, tendo comida ou com fome. Aí ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, é na galinha caipira, meu amado. Glória a Deus e aleluia, peixe frito, farinha na cuia. É no ovo, no patiá, é no bife doião. Nós estamos ali, glória a Deus e aleluia, peixe frito, farinha na cuia. Entendeu, queridos? Porque tem gente que quer glorificar a Deus, é só quando as coisas estão boas. Aí diz: tudo posso. Não, meu amado, é a hora dos verdadeiros crentes dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Então, queridos, nesta revelação que o apóstolo João está tendo, primeiramente, uma coisa que ele vai deixar claro é que Jesus está no meio da igreja. Agora observe que ele vai continuar falando, e eu quero lhe chamar a atenção aqui para uma coisa que ele diz. Ele diz que nessa visão Jesus tem os cabelos brancos como a neve, que Jesus tem os olhos como chama de fogo, que Jesus tem os pés como de latão reluzente, e também que Jesus tem uma espada, da boca dele sai uma espada. O que é isso, meus irmãos? Espada, irmãos, na Bíblia quer falar que é a palavra de Deus. O autor aos Hebreus, quando ele está falando para uma igreja, chamando a atenção, no capítulo 4, ele vai dizer que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Ela é apta para discernir tanto juntas e medulas. Irmãos, a palavra de Deus ela não volta vazia. E o contexto ali de Hebreus 4, ele está falando de um descanso, mas de vários irmãos que não alcançaram a terra prometida. Sabe qual é o pano de fundo ali? O livro de Números, capítulo de número 14. Aquele povo de Israel que, na verdade, diziam que tinham se arrependido, e você vai perceber lá que o arrependimento deles era um arrependimento falso, não era verdadeiro. E Deus disse para eles não entrarem, porque eles tinham sido reprovados. Queridos, é o momento de nós abrirmos o nosso coração diante de Deus. Entenda que a palavra de Deus e o caminho de Deus, quando Hebreus 4 está falando, sabe qual é? É a palavra que quando vem de encontro ao meu pecado, ela vem de encontro ao meu orgulho, e ela na verdade nos fere. Existe um dos pais da igreja, Agostinho, no século V,
Ele, segundo a história, diz que a mãe dele era Mônica, orou por ele pelo menos 30 anos. A história diz que aquele homem era um homem que vivia na orgia, vivia na prostituição, era um beberrão, gostava de uma pitu. Eu não sei se na época era pitu, mas trazendo para o dia de hoje, era uma espécie de pitu. O camarada tinha 32 anos, meus irmãos, até que quando ele se encontrou com a palavra de Deus no livro de Romanos, no capítulo 13, que diz lá que é para a gente deixar as orgias, diz lá que é para a gente deixar a glutonaria, diz lá que é para a gente deixar a bebedice e venhamos nos revestir do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, de Jesus Cristo. Foi o que aconteceu com ele, querido. A palavra veio ao encontro dele, feriu a alma dele. Sabe o que foi que ele disse? Feriste o meu coração, então te amei. Amados, infelizmente, nós estamos vivendo uma época tão difícil que hoje, quando nós pregamos muitas das vezes contra o pecado de alguém, as pessoas não gostam. Eu vou sair dessa igreja. Esse pastor, ele é muito legalista. Começa a chamar o pastor de legalista. Começa a chamar o pastor de santarrão, o pregador, seja quem for. Entendeu? Mas não é não, meus irmãos. Este é o caminho de Deus. É Deus que tem a espada de dois gumes e ela vem até a nossa alma, queridos. E na verdade ela nos fere. Eu vou te dar um exemplo. Mateus capítulo 15. Aquela mulher conhecida como uma mulher sirofenícia. Ela chegou ali até Jesus e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha se encontra miseravelmente endemoniada. Diz lá que os discípulos falavam para ela: larga de importunar o mestre. Mestre, pede para essa mulher largar de te perseguir. Aí ela dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, diz a Bíblia que Jesus olhou para ela e disse: não é lícito eu pegar o pão dos filhos? Ou seja, eu primeiro vim pregar para Israel, para o povo judeu, pegar o pão dos filhinhos e dar aos cachorrinhos. Queridos, aquela palavra veio na alma daquela mulher. Se fosse nos dias de hoje, com certeza tinham voltado para trás. Sabe o que ela disse? Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Queridos, ela estava se humilhando na presença de Cristo, aos pés de Cristo, mesmo que a palavra veio e ofendeu ela. Ela estava dizendo: Senhor, se o Senhor puder me dar pelo menos as migalhas que caem da tua palavra, eu quero pelo menos as migalhas. Jesus olhou para aquela mulher e disse: mulher, grande é a tua fé, seja feito de acordo com a tua vontade. Diz a Bíblia que a filha daquela mulher ficou sã, meus irmãos. Então a palavra de Deus, que é uma espada que sai da boca do nosso Senhor, na verdade o caminho que Ele nos trouxe foi um caminho, querido, que fere o meu coração e o teu coração. Mas é um ferimento, irmão, de uma palavra de um pai que ama, de uma mãe que ama. Quando o pai e uma mãe quer falar e dar conselho para um filho, tu vê que o filho fica birrando. Quer ir embora? Eu vou sair daqui. Não é porque o pai odeia e nem porque a mãe odeia, é porque ama. Eles querem o bem. Que nesta noite você seja como um filho pródigo, que ainda que não tenha ouvido, dado ouvido à palavra de Deus, mas que você na verdade venha dar ouvido e dizer como fez aquele filho pródigo: eu vou me levantar. Diz a Bíblia que o filho pródigo teve no forró do talo. A Bíblia diz que o filho pródigo teve nas orgias, teve na bebedeira, teve na glutonaria, mas chegou o momento que ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele não quis ouvir, primeiramente, a voz do pai. Mas depois, aquela palavra, mesmo que ferisse a sua alma e o seu coração, foi ela que deu vigor para ele. Ele se levantou e a Bíblia diz que o pai estava de braços abertos para receber o filho. Ele nesta noite está de braço aberto para te receber em nome de Jesus Cristo. E eu quero encerrar nesta visão que João está tendo aqui, meus irmãos, no versículo, deixa eu ler aqui o versículo de número 17 em diante. Eu quero encerrar porque João aqui está nessa visão, no livro de Apocalipse. E no versículo 17 em diante, ele diz assim: ó, quando eu vi
Caí em seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois dessa. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, os 7 candeeiros de ouro, as estrelas são os anjos das 7 igrejas, possivelmente são os pastores que ele está falando aqui. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Quando eu falo que anjo aqui é pastor, não estou dizendo que o pastor é um anjo. É porque a palavra anjo no grego é angelos, significa mensageiro, aquele que traz uma mensagem. É só isso, nada mais. Então, queridos, eu quero encerrar com essa palavra que ele diz: João, não temas, eu sou o princípio e o fim. Eu tenho a chave da morte e do inferno, irmão. Tem gente que pensa que quem tem a chave da morte e do inferno sabe que é o diabo. Aí a pessoa fica com medo do diabo. Aí eu estou com medo do diabo. Eu estou com medo do espírito imundo tal, ou então do demônio tal. Não, queridos. A Bíblia diz, o próprio Jesus falou: não temas o que mate o corpo. Temer antes aquele que pode fazer perecer a alma e o corpo no inferno. Ou seja, em outras palavras, Jesus está dizendo: tema a Deus. Amado e minha amada, que me ouve nesta noite, eu quero trazer diante deste texto, de tudo aquilo que Jesus falou, neste texto aqui, sobre o contexto, que João aqui está atônito, vendo Jesus glorificado. E ele está dizendo aqui, ó: não temas. Talvez tu tenha andado por esses dias em outros caminhos. Você tem andado em caminhos e você sabe que não está certo. A Bíblia diz que há caminhos que parecem certo, mas são caminhos de morte. Eu quero te dizer que Jesus nesta noite está te dizendo: não temas. Quem tem o poder, a chave do inferno e da morte é Cristo, meu irmão. Te agarra com Cristo. Eu vou te dar aqui uma ilustração. É como se você estivesse no meio de um oceano, e no meio do oceano tu olhasse, só tem água, não tem mais nada. E passasse ali uma tábua. Sabe o que tu ia fazer com aquela tábua? Tu ia te agarrar com ela até morrer. Nesta noite, faça isso. Se agarre e se apegue com Cristo. Abrace-se com Cristo. E não largue. Porque Ele está dizendo nesta noite: não temas. Não temas, irmãos. O apóstolo Paulo, falando na carta aos Romanos, no capítulo 8, e o versículo de número 1, ele disse: já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Te apegue. Jesus falou: aqueles que ouvem a minha palavra não entrarão em condenação, mas passou da morte para a vida. A vida ali é vida eterna, irmãos. Te apegue com Cristo. Ame a Cristo. Te relacione com Cristo. Busque aprender de Cristo. É como alguém que está namorando. Quando você tem uma namorada, você passa 1 ano sem ir na casa dela. Tu passa 2 anos, minha namorada, eu vou daqui a 2 anos na tua casa. Passa 3 meses sem ir na casa dela. Passa 1 semana sem ir na casa dela. Não passa nada, meus amados. Quando eu namorava essa que hoje é minha esposa, eu ia todo dia na casa dela. Porque a gente, quando está namorando, a gente quer conhecer. A gente quer estar junto até o momento que chega o casamento. E é isso que nós temos que fazer com Cristo Jesus. E você faz isso, sabe como? É ouvindo, é aprendendo a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do nosso Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe e que nós possamos estar aqui aprendendo do livro de Apocalipse, irmãos. Jesus te diz hoje, meu amado, você que está dizendo que não tem mais jeito, você que está dizendo que já fez tudo errado até hoje, tudo que tem feito, tudo tem dado errado, você que diz que na verdade a sua vida tem virado de cabeça para baixo, Jesus está dizendo: não temas, não temas. Amém?
Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Continue aqui, porque nós vamos ainda estar louvando, bendizendo o nome do Senhor. Eu quero chamar aqui a irmã Lena. Quero chamar aqui o meu bem. Ela vai estar louvando mais uma vez.